Aline, você pode explicar pra gente, lá em Israel, onde que foram os pontos que Jesus passou de fato? Porque quando eu fui lá, o guia falava assim, não se sabe se foi aqui, se foi ali, se foi 20 metros daqui, 200 metros. Existe algum ponto que, não, aqui Jesus pisou? Com certeza, tem lugares que a gente pode dizer, olha, essa pedra 100%. 100% foi onde aconteceu. Então, a gente pode dividir o que é tradição do que é arqueologia, primeiramente. Então, tem locais que vão dizer, olha, a tradição fala que foi o que aconteceu aqui, mas eu não tenho como te comprovar arqueologicamente. Tem outros lugares que eu posso dizer, com certeza foi aqui. Então, por exemplo... O Mar da Galileia, por exemplo, é incontestável. Só tem ele, não Só tem tem outro. ele, o Mar da Galileia é ali. E aí também entra uma segunda questão. Se tu quer saber exatamente essa pedrinha ou nessa área? Quando a gente diz nessa área, aí é muito fácil. Por exemplo, Magdala. A gente encontrou Magdala. A gente encontrou a sinagoga de Magdala. E a gente sabe que Jesus pregava no Mar da Galileia em sinagogas. Então, eu posso dizer, foi nessa sinagoga. A sinagoga de Quefarnaum, a mesma coisa. A sinagoga que está ali é bizantina. Mas embaixo dela tem os restos da sinagoga original. Então, eu posso dizer, foi aqui. Não nesse edifício que é posterior, mas foi aqui. A casa de Pedro, em Quefarnaum, ela é um local incontestado. Mesmo os mais céticos vão dizer, essa é a casa de Pedro. Ele pode dizer, o cético vai dizer, eu não acredito que ele fez milagres, mas eu acredito que ele estava nessa casa. Então, tem locais que eu posso dizer, a casa de Pedro, em Quefarnaum, a sinagoga de Quefarnaum, a sinagoga de Magdala, as escadarias do Templo de Jerusalém. O Rio Jordão. O Rio Jordão. Mas daí no Rio Jordão, por exemplo, tu vai dizer, ok, mas é qual o Rio lugar? Jordão. Tem um trecho que a gente sim acredita que é o trecho correto, que ele se chama hoje em dia Kassar El-Yehuda, que é o castelo dos judeus, apesar de não ter nada judaico ali, eram construções... A água mais barrenta lá, né? Lá a água é mais barrenta. Então, quando a maior parte dos grupos vão a Israel, costumam se batizar mais ao norte. No Yardenita, exatamente, que é a água mais limpa, o lugar é maior. Não limpa porque a outra é poluída, mas sim porque a outra a água corre por todo o deserto, vai juntando terra e areia, e ela fica barrenta. E lá no norte a água é bem transparentinha, tu vê os peixinhos. Então a maior parte dos grupos vão no norte. Mas o Kassar El-Yehuda, a gente acredita que lá, aquela área, não posso dizer foi exatamente nesse metro, mas é naquela área que a gente sabia que João Batista batizava. Tem igrejas bizantinas lá indicando o lugar, geograficamente também, por causa da proximidade de Cumerã, de Jericó. Tem uma série de questões que a gente pode dizer, olha, foi realmente nessa área. Também, não sei se você sabe dessa discussão, mas, por exemplo, dizem que foi nessa área mais barrenta em que o profeta Eliseu mandou Naamã se batizar, porque ele reclama da água. Ele fala assim, tanto rio limpo em Israel, vou me batizar nesse aqui, vou ter que entrar nesse aqui que é sujo, não porque é poluído, mas porque é barrento, né? Muita areia do deserto. Ou seja, então é engraçado que uma das coisas que me impressiona em Israel, para quem conhece a Bíblia, é que você vai olhando os lugares, você vai conectando os versículos, fala, caramba, exatamente o que está escrito no versículo. Então Jesus saiu daqui, foi para ali, aí sua fama corria até a Síria, que é aquele monte já ali. Então, aí você fala, a sua fé aumenta muito, né, em Israel, né? Você já foi em Israel, Wesley? Já fui. Quem te levou, Wesley? Tiago Brunet. Seu poderoso chefinho. Quer Verdade. dizer, não, eu quero saber. E ano que vem a gente vai de novo também, não vai? Não sei. Não sei se você vai. Eu vou levar alguns. Se você estará na lista, é uma dúvida. Vai Deixa depender pro do seu pessoal comentar aqui. Coloca nos comentários se eu levo o Wesley de novo para Israel. Ainda sobre essa pergunta, como que foi cultivado ao longo da história, por exemplo, a casa de Pedro? Porque Pedro era um seguidor de Cristo ali, mas não era uma pessoa tão relevante assim. Como que, sabe, não, foi exatamente aqui que Pedro morava. O Pedro de Jesus que morava aqui. Justamente, a casa não foi preservada porque Pedro morava ali, a casa foi preservada porque Jesus morava na casa de Pedro. Então, o que acontece é, Jesus ele nasceu em Belém, cresceu em Nazaré, e quando ele começa a sua vida pública, ele se muda para Quefarnaum, para dentro da casa de Pedro. E por isso, ele faz milagres. A cura da sogra de Pedro foi um milagre de Jesus dentro daquela casa. Está escrito que na porta da casa, em volta dela, Jesus cura muitas pessoas e muitos endemoniados. Também é a casa onde algumas pessoas sobem no telhado, arrebentam a parte do telhado e descem uma maca para que Jesus cure o paralítico. Então, dentro daquela casa específica aconteceram muitos milagres feitos por Jesus. E por isso, como eu posso dizer se aquela casa é especificamente a de Pedro? Então a gente pode aí entrar em arqueologia. Se tu tem
2 minutos para arqueologia, temos? Vamos, claro. Então, como funciona? Se encontrou ali, se fizeram escavações, se encontrou Cafarnaum, sem dúvida nenhuma, aquela é a cidade de Cafarnaum, até por mesmo por inscrições antigas, então se encontrou Cafarnaum e todas as casas da cidade são mais ou menos iguais. Casas simples de pescadores, feitas de pedra basáltica. Porém, tem uma casa que é diferente das outras. A casa, ela foi construída no início do 1º século, que é justamente a época de Jesus e Pedro, igual às outras, mas no final do 1º século, a casa começou a ser modificada. Eles quebraram algumas paredes internas da casa para aumentar o espaço, para juntar um grupo maior de pessoas. Eles pegaram e cobriram o chão e as paredes de gesso, que mostra investimento. E mostra que tinha uma grande circulação ali de pessoas. Tem uma série de coisas que eles encontraram ali que indica que aquilo ali era uma domus ecclesia. Então, no 1º século, aquela casa específica era uma domus ecclesia. Domus ecclesia é uma igreja secreta e ilegal. Então, aquela casa funcionava como uma igreja legal, enquanto o cristianismo ainda era uma religião proibida e perseguida. E continuou sendo usada como domus ecclesia. No século IV já tem inscrições nas paredes falando de Pedro e de Jesus e também com cruzes. E aí no século V se constrói ali a primeira igreja. Então tu tem claramente, era uma casa simples, em poucas décadas virou um local de culto cristão, continuou sendo culto cristão até se construir a igreja foi destruída e reconstruída e hoje em dia já nos anos 90, não sei dizer se é nos anos 90. No século XX, na segunda metade do século XX, foi construída ali uma igreja moderna que está lá até os dias de hoje. Mas suspensa sobre colunas, tu deve ter com certeza visto ela, para se poder ver o que é original. Então, já que a gente tem uma linha histórica, né, que alguém chegou 500 anos depois e disse foi aqui. A gente sabe que era durante ao longo desse tempo todo e por isso a gente sabe que aquela provavelmente é a casa de Pedro, porque os primeiros cristãos já nos contaram isso. Mas tem lugares que eu gostaria que você comentasse, que os grupos não costumam ir muito, eu amo. Por exemplo, En-Gedi. Então, En-Gedi é um local muito especial, porque tu está numa região que é completamente seca e desértica. Tu está no meio do deserto da Judéia, em frente ao Mar Morto, que é o mar mais salgado do mundo. Então, tu está numa região completamente sem vida, e de repente tu chega num pequeno vale, tu entra nele e tu tem um oásis gigantescos. Cachoeiras. A segunda maior cachoeira de toda Israel fica no meio do deserto. A primeira nas colinas do Golã, a segunda fica no meio do deserto. Então tu chega lá e de repente tu encontra toda aquela vida, os Yael, que são aqueles cabritinhos que ficam cabritos das montanhas. Tu encontra ali uma série de animais, pássaros, vida, peixes. Então tu vê tudo aquilo ali, te dá realmente algo muito impressionante. E, por isso, também, aquele local atrai pessoas desde os tempos bíblicos, entre elas Davi. Davi, num dos momentos mais difíceis de sua vida, que foi quando ele estava sendo perseguido pelo rei Saul. Porque Davi lutou muitas vezes, mas é muito fácil quando o inimigo é o outro. Quer dizer, contra Golias, ok, é o filisteu contra o nosso povo, eu vou defender o povo de Israel, e ele luta 1 a 1. Mas Davi tinha um respeito muito grande a Saul como rei. Ele teve várias oportunidades de matar Saul e não fez nenhuma delas. Ele diz, ele é o rei que foi escolhido por Deus, por mais que ele tivesse se desviado do caminho. Então, Davi tinha um conflito muito grande em relação a Saul, como lidar com Saul, e Saul não tinha conflito nenhum. Saul decide matar Davi e por isso Davi foge. E um dos locais que Davi foge nesse momento de dificuldade foi justamente En-Gedi. E lá era um local verde que ele podia se esconder longe de tudo, e também ter água e comida para ele e seus homens. E por isso é um dos locais que ele foge. E a gente vê claramente, lendo os salmos escritos por Davi, que não é algo da imaginação dele. Os salmos claramente refletem momentos da vida dele, lugares por onde ele passou. O Vale da Sombra da Morte é inspirado em um local físico. Então, quando a gente vê os salmos inspirados, a gente consegue realmente ler o salmo no local e tu consegue assim, era isso que Davi estava olhando quando ele escreveu o salmo. Então, realmente é algo que nos ajuda a entender num nível diferente a Bíblia. Qual é a região de Israel que você gosta mais, assim, para turismo? Você acha mais bonito que... Eu posso dizer que eu sou suspeita. Eu sou de Jerusalém, eu tenho um amor por Jerusalém sem igual. E porque eu tenho um amor muito grande à arqueologia, pois um dos meus locais favoritos é a cidade de Davi. Eu amo entrar... cidade de Davi. Eu amo entrar na cidade de Davi, ter aquela muralha dos jebuseus na minha frente, estão dizendo... Vocês lembram quando Davi tenta entrar na cidade e os jebuseus estão rindo dele na muralha? Olhem o tamanho da muralha, as pessoas, tipo...
essa é a muralha. E os arqueólogos todos concordam, essa é a muralha. Esse é o túnel por onde ele entrou. Está escrito que Davi entra por um atzinor, como tu sabe hebraico, pelo cano. Então ele entra por encanamento. Esse encanamento foi descoberto, o encanamento de Ezequias, a fonte de Gihon, o local onde Salomão foi ungido como rei. Tudo é num espaço muito físico, é um espaço físico relativamente pequeno, tudo muito próximo um do outro. Então tu tá ali lendo os versículos, olhando, e realmente é algo assim que tu vê a emoção das pessoas, as pessoas entendendo como as coisas aconteceram, por isso eu acho maravilhoso. Mas, claro, tem locais, acho que cada local de Israel te traz uma coisa diferente. Quando eu não estou guiando, quando assim tu me pergunta assim, se tu precisa ir num lugar para se inspirar, eu vou dizer, eu vou para o deserto. Para o deserto da Judéia, mais especificamente. Mais do que o deserto do Negev, eu tenho algo assim, eu acho que a imponência do deserto da Judéia, tu tá lá, montanhas e montanhas e montanhas, no meio do nada, tu poder olhar o céu super estrelado. Tinha uma época que eu fazia trilha de noite no deserto da Judéia. E realmente é algo assim que te ajuda a conectar e te entender melhor. Então eu acho que realmente os locais diferentes de Israel, cada um traz alguma coisa, mas para mim é a arqueologia de Jerusalém. O que eu amo em Jerusalém, assim, simplesmente amo muito, é caminhar de noite, assim. Eu procuro sempre ficar no hotel próximo às muralhas, para poder ir andando do hotel e ficar dando volta nos muros, ficar analisando cada porta e tal. Lembrando que Israel é muito seguro para se andar, tá, gente? Muito seguro. Entrar também ali para o Muro das Lamentações à noite. Eu gosto mais de ir no Muro das Lamentações à noite, né? Até parece que é um pouco mais agitado à noite, né? Muita gente aproveita para ir depois do dia de trabalho. Então a pessoa durante o dia trabalha e de noite ela pega aquele momento para orar, para se conectar com Deus. E é engraçado, tem uma passagem bíblica, quando Salomão está consagrando o templo, e a gente tem que lembrar que o Muro das Lamentações é o pouco do que restou do templo, né? Ele está consagrando o templo, e tem uma hora que ele faz uma oração para os estrangeiros. E a oração diz assim: quanto aos estrangeiros que não forem da sua terra Israel, mas porque escutaram falar do nome do Deus de Israel e acreditaram no seu braço forte, e vierem a esta casa de oração, que o Senhor atenda aos seus pedidos. Exatamente, fala também na continuação do versículo, fala que vierem aqui por amor ao teu nome. E por amor ao teu nome, isso. Então, assim, eu acho lindo, porque o templo, apesar de ser um templo construído por judeus, ele claramente tem um convite para todas as nações irem a ele. Está escrito que Deus estará de olhos e ouvidos abertos para ouvir as orações que são feitas nessa casa dia e noite. E fala tanto do povo de Israel como dos estrangeiros. Então, é um local que Deus está ainda mais propício para ouvir as nossas orações. E também tem um versículo que fala: Beiti kara beit filah lekol amim, a minha casa será uma casa de oração para todos os povos. E quer dizer, a gente vê Jerusalém e Israel como a origem de tudo. De lá sai a palavra de Deus, a Bíblia sai de lá para todas as nações. Então realmente eu vejo um local mais que especial. Tem coisas que são místicas, mas tem coisas que são palpáveis. Por exemplo, por que eu vou orar no Muro das Lamentações? Se você está em Israel, tem um versículo que te dá base bíblica para você orar, que é esse, que mesmo sendo estrangeiro, se orar nessa casa de oração, suas orações serão atendidas. Então tem coisa que está escrito, né? Não é uma questão de misticismo, né? Está escrito, é fé mesmo. Vai, ué. Aline, por que lá tem duas, eu esqueci o nome, túmulas? Por que tem um que falam que é aqui, os católicos falam... Túmulos de Jesus. Túmulo de Jesus. Túmulo de Jesus. Porque então... eu tenho que traduzir. Porque ele... Eu demorei para entender o que ele estava falando. Né? Desculpa ele, que a gente tem que traduzir. Ele quis dizer porque existem duas vertentes históricas do túmulo de Jesus. Né? Os católicos acham que foi num lugar, os evangélicos acham que foi em outro. Então, vamos entrar em assuntos polêmicos. Então, o que acontece? Há 2 locais em Jerusalém que são considerados como possível túmulo de Jesus e Calvário. Tem que pensar que são 2 combos. Não pode dizer aquele Calvário e esse túmulo, não. Tem um local que se chama a Igreja do Santo Sepulcro, que nela tem o Calvário e um sepulcro. E tem outro que se chama o Jardim do Túmulo, que também lá tem um Calvário e um sepulcro. Um é mais visitado, a Igreja do Santo Sepulcro é mais visitada por católicos e ortodoxos, e o Jardim do Túmulo é mais visitado por protestantes.
Agora, não sou eu que depois de séculos de discussão entre os cristãos que vou poder dizer qual é a resposta certa, mas a gente pode analisar os pontos de cada um dos locais. Se a gente olhar o Santo Sepulcro, é uma tradição mais antiga. Entre os dois é a tradição mais antiga. Isso quer dizer que, acontece toda a história do cristianismo, toda a história de Jesus, e o cristianismo nasce. E nos primeiros séculos, o cristianismo era uma religião proibida e perseguida. Por isso não tem igrejas para marcar o local. Porém, o imperador romano Adriano, ele tinha um ódio a judeus e também a cristãos. E por isso ele escolhe os 2 principais locais de Jerusalém para construir templos pagãos em cima. Um templo é o templo de Júpiter, que ele constrói em cima do monte do templo dos judeus. E o segundo, ele escolhe um local, que hoje em dia é a Igreja do Santo Sepulcro, para construir um templo a Afrodite. Imagina os cristãos da época vendo o seu principal local sagrado, um templo de Afrodite em cima. Então, a gente sabe que no ano de 130, que é menos de 100 anos depois da crucificação, aquele já era um local de adoração cristão. Era um templo de Afrodite, e quando o cristianismo se torna uma religião permitida, derrubam um templo de Afrodite e fazem lá a Igreja do Santo Sepulcro. Então, lá é uma tradição muito, muito, muito antiga, e se acredita que lá era um local de adoração por ser o sepulcro. Porém, a igreja foi construída, destruída, reconstruída em cima, e tu não vê muito do original. Tu vê algumas coisas, assim, tu vê um pouquinho do Gólgota, umas pedras, tu pode tocar numa parte pequena, mas a maior parte foi modificada. O próprio sepulcro foi arrancado e tem poucos pedaços de pedra original que tu consegue ver. Então, lá, o ponto forte realmente é essa cronologia. Por outro lado, o Jardim do Túmulo, o local foi intocado. E tu achar um local em Jerusalém, depois de todo esse tempo, que ninguém construiu nada em cima, é algo no mínimo um quanto tanto estranho. Então, aquele local estava vazio. E quando arqueólogos Gordon e Conrad Schick chegaram lá, a gente está falando no século XIX, eles começaram a analisar o lugar dizendo, opa, tem alguma coisa aqui. Esse monte tem um formato claramente de uma caveira. Aqui tem um sepulcro cavado na rocha. A cisterna que dava a entender que tinha um jardim. Exatamente, a cisterna. O lagar, que é um local também agrícola. Quando se fala o jardim de José de Arimateia, não é um jardim de flores, pessoal. Jardim, nesse caso, é um local agrícola, um pomar, um local de videiras, quer dizer, algum local. Então, lá tem instalações claramente que mostram que era um jardim. Tem um sepulcro cavado na rocha e, como descrito na Bíblia, quer dizer que tu entra, à direita está o sepulcro, porque está escrito que elas entram e olham à direita e veem ele, então, o anjo. Então, assim, tu sabe que à direita está ali o sepulcro, tem um local claramente na frente que era para rolar uma pedra para fechar o sepulcro. Então, tudo ali se encaixa na descrição bíblica. Tem também lá registros de cristãos adorando no local no período bizantino, a gente está falando aí no século IV e V, cristãos sim adoravam lá, a gente não sabe se antes também. Então, aquele local se encaixa muito bem na descrição da Bíblia. E por isso há uma boa possibilidade também de ser lá. Agora, qual dos dois? Aí é uma discussão, e por isso, eu não sei como tu faz exatamente com os teus grupos, o que eu gosto de fazer com os meus grupos é levar nos dois. Eu vou tanto no Santo Sepulcro como no Jardim do Túmulo. A gente vai e conhece os dois locais. E aí eu acho que as pessoas podem sentir, se conectar e tirar cada um suas próprias conclusões. Geralmente a gente vai só no Jardim do Túmulo e deixa o Santo Sepulcro como opcional, né? Quer ir? Então, vai. Depois, quando a gente acaba nosso itinerário, a gente dá a opção da pessoa ir. Sim, daí é muito legal que a pessoa pode também conhecer e olhar, comparar. É, legal. E a gente gosta, assim, quando eu monto o roteiro em Israel, eu me preocupo com a parte histórica, ou seja, eles conhecerem, né, a parte histórica. Me preocupo com a história do judeu, por exemplo, levar em algum museu, como o Museu do Holocausto, para eles entenderem o peso do que foi. Mas com a parte turística, poxa, conhecer a beleza do Mar da Galileia, a beleza que tem a região do Carmelo. É lindo. A região do Carmelo é impressionante. Eu adoro ir uma das regiões que eu mais gosto de levar o grupo, no Monte do Precipício, em Nazaré, para você poder ter aquela vista do Vale do Armagedon ali. E também são lugares que eu consigo, como a gente leva muita gente, lugares que eu consigo dar palestra. Então tem que ter estrutura de som, eu tenho que chegar, minha equipe vai antes, monta som, monta tudo e tal. Por exemplo, agora, nesse ano de guerra que passou, a gente estava com 510 pessoas no grupo. Uau! E aí só foram 95. Por causa da guerra, muita gente ficou com medo, cancelou, e acabou que o grupo foi um sucesso, aconteceu tudo, quem não foi, perdeu, mas dá para ir agora em maio, né? Então, a gente escolhe lugares também que dê para posicionar o grupo para eu poder falar, né?
Então, eu amo Israel, assim, amo esses lugares. Eu acho a região do Carmelo maravilhosa. O norte nem se fala. Vamos falar de Banhas, lá, Cesareia de Filipe, lá em cima. Também é um lugar que mexe comigo. Você falou que a maior cachoeira de Israel está lá, né? Não em Banhas, mas nas colinas do Golã. Tá nas colinas do Golã. Mas Banhas tem uma zona gigantesca de cachoeiras, porque lá em Banhas é Cesareia Filipe, é o nome bíblico, mas Banhas é o nome que se surgiu também um pouco depois. É quase fronteira com Síria ou Líbano ali? Com ali é o Líbano. É com o Líbano, Ali quase é o fronteira com o Líbano. E ali é uma das nascentes do Rio Jordão. Então, tu tem ali todas aquelas cachoeiras, toda aquela água que tu viu quando foi, aquilo é uma das 3 nascentes do Rio Jordão. Então, Banhas, Hatzbani e Dan são os 3 rios que se juntam e formam o Rio Jordão. Lindo, e aí ele cai no Mar da Galileia e depois ele renasce do Mar da Galileia na zona de Ardenita, onde a maior parte das pessoas fazem os batismos, e ele corre e morre dentro do Mar Morto. Então, tu pode ver o Rio Jordão do início das nascentes dele até o final em Israel. Fala sobre o Mar Morto. Você acha que ele parece que os apontamentos arqueológicos vai acabar o Mar Morto? Você acredita nisso mesmo? Então, o que acontece? Ninguém sabe muito bem o que vai acontecer com o Mar Morto. Nem cientistas podem perguntar. Ele está baixando com o nível de acordo com os anos. Exatamente. Então, quer dizer, o Mar Morto é um grande mistério, desde sempre, e mesmo geólogos, todo mundo que trabalha naquela região, ninguém sabe muito bem o que vai acontecer com ele. O que está acontecendo é o seguinte, o Mar Morto recebia água de várias fontes. Parte dessas fontes diminuíram muito nos últimos anos, também por intervenção humana, e por isso, no Mar Morto, todo o tempo a água sai por evaporação, e se não entra água suficiente, o nível baixa. A gente estava baixando mais de 1 metro por ano agora, então imaginem um mar mais de 1 metro na horizontal, isso quer dizer que na costa, às vezes quilômetros e quilômetros e quilômetros de costa agora estão vazios, e aí ninguém sabe muito bem o que vai acontecer com ele, também porque o que aconteceu é que tinha um Mar Morto e agora tem 2. O Mar Morto do Sul e do Norte, pensa que era no formato de um 8, que tinha uma parte mais estreita no meio, e secou, e ele se dividiu em 2. Então, por isso, quando a gente olha aquelas imagens bonitas das praias do Mar Morto com sal, ilhas de sal, tudo aquilo é o Mar Morto do Sul. E o Mar Morto do Norte é toda a parte de lama, que é aquela lama medicinal que o pessoal passa no corpo. Então, a gente tem, hoje em dia, 2 Mar Mortos. Teve que se fazer um canal artificial conectando os dois, e tem uma represa que é fechada, mas quando precisa eles abrem. Mas por isso a gente está vendo, quer dizer, o Mar Morto está se modificando muito. E se acredita que talvez o Mar Morto do Sul se enseque. Então, justamente porque estava-se com medo que ele ia secar, criaram esse canal, que às vezes bombeia a água de um para o outro. O Mar Morto do Norte ele é muito, muito fundo. Então, ele secar completamente é algo que soa muito difícil, mas a gente está falando de mais de 1 metro por ano também. É legal também, assim, para quem conhece um pouco da Bíblia, o Mar Morto tem... A Bíblia fala muito do Mar Morto, né? O Mar Salgado, Sodoma e Gomorra, né? O Mar do Oriente. O Mar do Oriente. Tem muitas referências bíblicas ao Mar Morto e é um lugar super turístico também, que o povo adora aí quando a gente leva o nosso grupo, né, Wesley? Adora. O Wesley passa lama. O Wesley adora. Fala, Wesley. Em tudo. Qual é essa pergunta? Qual é essa pergunta? Cúpula Dourada, você pode explicar um pouco pra gente da história? Então, a gente tem que começar, para contar a história da Cúpula Dourada, a gente tem que começar há mais de 3.000 anos atrás. Aquele local onde hoje em dia é a Cúpula Dourada, o cartão postal de Jerusalém, era um local completamente descampado há mais de 3.000 anos. Era um monte descampado e lá Abraão pegou o seu filho Isaque para ir quase sacrificar. Quando eu digo que ele levou para sacrificar, o pessoal sempre nos comentários diz, não sacrificou. Sim, eu sei que não sacrificou, levou para quase sacrificar. E lá é um local de pacto. Tem muito teólogo de internet, né? É assustador. Então, é importante botar esse quase no meio. Mas o que acontece? Esse quase sacrifício aconteceu lá, e o que sim aconteceu lá é o pacto monoteísmo, que a gente segue até os dias de hoje, tanto judeus como cristãos. Então, ele passa a ser um local importante, e por isso lá se constrói, sobre o mesmo local, o primeiro templo de Jerusalém, que é o Templo de Salomão. O templo é destruído, o segundo templo é construído, depois ampliado e destruído. E o que acontece é que a base do templo continua existindo até os dias de hoje. O Muro das Lamentações é uma parte da base desse templo. Mas a parte central do templo, onde ficava a arca, o Santo dos Santos, toda a parte central do templo, que é a parte sacra mesmo, foi destruída. E aquele local ficou vazio por alguns séculos. Teve templo pagão, tiraram,
Teve até igreja, depois a igreja foi destruída, e quando os muçulmanos chegaram, eles pegaram o pico do Monte Moriá, exatamente o pico dele, e construíram sobre ele o Domo da Rocha, aquele domo dourado. O Domo da Rocha não é e nunca foi uma mesquita. Nem os muçulmanos dizem que é uma mesquita. A mesquita está do lado, é a cúpula cinza que está do lado, alguns metros para lá. A cúpula dourada é o Domo da Rocha, é o domo que protege uma rocha. Que rocha é essa? O pico do Monte Moriá. Que para nós, como cristãos e judeus, é o local onde Abraão quase levou seu filho para sacrificar, mas para os muçulmanos, eles acreditam que de lá é onde Maomé subiu aos céus. Então, a mesma pedra, exatamente a mesma pedra, tem tradições completamente diferentes religiosamente falando. Só uma dúvida que isso é uma pergunta que eu... É uma resposta que eu realmente não tenho aqui na minha mente agora. Para o Islã, Maomé subiu aos céus, então não tem corpo de Maomé, não teve não, ele subiu e desceu depois. Ele subiu e desceu. Ele subiu e desceu. Então, se a gente for falar um pouquinho de islamismo, e o que eu vou falar está narrado no Corão, não é nada da minha cabeça, está escrito que Maomé sobe num animal mágico chamado Burak, ou El Burak, que é o corpo de uma égua branca, o rabo de um leão, asas de águia, o rosto de uma mulher. Ele sobe nesse animal e ele faz uma viagem noturna pelos céus. Por isso, inclusive, o símbolo do Islã é uma lua. Tá. Porque Maomé voa até os céus, ele pousa em El-Aqsa, ele desce do seu animal e ele chega numa pedra, e dessa pedra ele sobe ao céu, se encontra com Deus, Deus conversa com ele e depois ele desce, e isso ajuda ele a fundar o Islã. Obviamente, isso não é a minha fé, é a fé do Islã, mas para eles é onde parte dessa história aconteceu, é Entendi. o Monte do Templo. Essa dúvida eu tinha. Aí, a propósito, o corpo dele, sim, ele morreu e está enterrado. O sepulcro de Maomé existe até os dias de hoje, é um lugar extremamente visitado por muçulmanos e fica na Arábia Saudita. Então, a gente é proibido de entrar lá. Tem 2 cidades na Arábia Saudita que são proibidas de entrada para não muçulmanos, que é Meca e Medina. Então, o local existe, mas a gente não tem acesso. Tá. Muçulmanos, sim, tem. Porque a Arábia Saudita está se abrindo muito para o turismo, né? Mas para lugares específicos. Eu vou dizer, a Arábia Saudita é um país extremamente fechado também para sua própria população. Mulheres eram proibidas de dirigir carro até poucos anos atrás. Eu lembro. Mulher não pode viajar desacompanhada. Tem uma série de regras muito restritas para a própria população, até que agora trocou o governo na prática, quer dizer, o rei estava muito, muito velho já, e o príncipe assumiu, e o príncipe é um pouco mais moderado, ou bem mais moderado, para ser bem sincera, e aí ele permitiu mulheres dirigirem. Esse príncipe é quem está disposto a fazer acordo de paz com Israel. Imagina se a gente falasse 50 anos atrás, a Arábia Saudita e Israel fazerem acordo de paz, seria algo completamente impossível, e eu acredito que sim vai acontecer, não sei te dizer se daqui uma semana, daqui 2 anos ou daqui 10 anos, mas é uma coisa que sim, o mundo está se encaminhando para isso, e também como parte de se abrir para o mundo, o turismo é muito importante também economicamente, por isso a Arábia Saudita está investindo no turismo, porém, ainda assim, eles não permitem a entrada de não muçulmanos em algumas cidades. Tá. Vai. Aproveitando que a gente está falando sobre túmulos, e o túmulo do rei Davi? Por que tá lá? Como que foi colocado lá? Tava lá desde Monte que ele Sião morreu? hoje, né? Oi? Tá no Monte Sião hoje o túmulo de Davi, né? Então, eu tenho que falar a verdade para vocês. Lá onde a gente visitou, não é? Que tem Então, eu tenho que falar a verdade para vocês. Desculpa, mas tem 2 locais possíveis do túmulo. Desculpa acabar com o sonho de vocês. Desculpa, mas... Desculpa, é que o Hélio ficou a noite toda chorando no túmulo de Davi. Não dá essa notícia para ele agora, não. O coração dele não está preparado, Salles. Ele fez um voto, deixou uma oferta. Deixou uma oferta no túmulo de Davi, aí agora a Aline veio falar que não é lá? Não, gente. Não, assim, eu tenho que dizer que tem 2 locais possíveis. Tem um local que fica dentro da cidade de Davi, ninguém visita, ninguém sabe que ele existe, mas se tu perguntar para arqueólogos, eles vão dizer que tem uma boa possibilidade de ser lá. É um túmulo monumental, tem uma série de indícios lá arqueológicos que mostram que ali é o túmulo do rei Davi, até porque a gente tem que... A nossa maior fonte sobre Davi qual é? A Bíblia. A Bíblia diz que Davi foi sepultado na cidade de Davi. A cidade de Davi não é o Monte Sião. O Monte Sião está fora da cidade de Davi. Então, se a gente pega a Bíblia, não faz muito sentido que ele tenha sido sepultado na cidade de Davi. Se a gente pega a Bíblia... No Monte Sião. Isso, desculpa. Faz sentido que seja no Monte Sião. Faz Eu vou sentido conseguir. na cidade de Davi. Eu vou conseguir. É o hebraico fluente vindo. É da direita para esquerda, da esquerda para tá direita. confundindo.
Faz sentido ser na cidade de Davi, mas está hoje no Monte Sião. Então, por quê? O que acontece? Davi foi provavelmente sepultado na cidade de Davi, a gente encontrou o possível local. Tendo dito isso, está escrito que depois aquele sepulcro ficou muito cheio e que passaram o sepulcro real para outro lugar, o Jardim de Uza. Então, se acredita que talvez o que a gente visite no Monte Sião seja o Jardim de Uza, que é sepulcro de parte dos reis posteriores do reinado de Davi. E tem teoria também que fala que talvez tiraram do local original e levaram todo mundo para o Jardim de Uza. Então pode ser que o túmulo de rei Davi hoje em dia esteja no Monte Sião, mas o original provavelmente está dentro da cidade de Davi, num lugar que ninguém conhece, mas que eu acho muito, muito interessante as pessoas também conhecerem. Uma das o indício mais antigo de sinagoga do mundo foi encontrado lá. Tem muita coisa arqueológica no local e, apesar disso, pouquíssima gente conhece que Vamos tem lá, tanta na viagem. Vamos, Salles, a próxima, nessa aí? Pode A gente nunca foi lá nesse túmulo. E a cidade de Davi é lindo também de ver de noite ali, quando você entra pela porta... É a porta do lixo que te dá... É a porta do lixo, porta exatamente. Do lixo que te dá acesso ao muro. Aí você olha aqui para a direita, a cidade de Davi, à noite é uma coisa linda.